Graça, paz. Boa noite. Tava falando pro Edson, eu falei, faz dias que eu não assisto um culto de gente grande, tô só nos cultos de gente pequena. Mas os cultos lá é uma bênção também, viu? As crianças são espetaculares. E hoje nós vamos falar um pouquinho de família. E família, quando a gente começa a olhar, vou falar sobre família perfeita, a família perfeita. A família perfeita, né? Porque a gente sempre olha e tem uma imagem, né, de família perfeita. E se a gente perguntar para cada um aqui, cada um vai me dizer um modelo da família perfeita. E eu fiquei pensando nisso aqui e falei assim, como que é essa família perfeita quando você pensa, né? A gente pensa logo naqueles catálogos de propaganda, né? Aquela mulher bonita, aquele homem bonito, aquela criança bonita, bem arrumada, de sapato, Eu tenho um casal amigo nosso que o filho deles tem 6 anos e ele detesta usar roupa. Ele vive de cueca. E aí a mãe dele vive negociando com ele para ele usar roupa. Aí ela fala assim, ó, tem um casamento, se você usar roupa até o final do casamento, até o final da festa, eu vou te dar algo. Porque ele não gosta. Mas quando você olha de fora, é uma família perfeita, né? Quando você olha o menino que foi negociado para usar roupa, de roupa, é perfeito. E é muito interessante que eu tenho um neto, acho que a maior parte das pessoas que nos conhecem sabe. O Ian tem 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Pensa numa criança bonita. Lógico que eu sou suspeita, né? Mas ele é muito lindo. Ele é muito inteligente, é muito carinhoso e genioso. Pensa numa criança geniosa. As coisas têm que ser do jeito dele. Se não for do jeito dele, não está bom. Mas ele tem 1 ano e 10 meses, gente. 1 ano e 9, não tem nem 1 ano e 10 meses ainda. Mas as coisas têm que ser do jeito dele. E se não for, o tempo fecha, é assim, complicado. E eu fico pensando, quando eu olho para ele, querendo mandar na casa, e se deixar ele manda na casa, né? Ele não consegue mandar, mas ele tenta, todos os dias ele tenta mandar na casa. E quando as pessoas olham de fora para a família da minha menina, ela é uma menina muito bonita, o marido dela é muito bonito, o meu neto é muito bonito. Então, quando eles olham de fora, né, quando eles saem com o Ian arrumadinho, de sapato, de roupa, penteadinho, as pessoas vão falar, nossa, mas aqui dali é uma família perfeita. Agora, passa o dia inteiro com o Ian, gente. Ele não para quieto 1 minuto. Ele deixa a mãe dele quase louca. Então, assim, quando você olha, eu brinco, eu falo que toda montanha, quando você olha de longe, ela é perfeita, né? Você vê defeito de montanha? De longe? Agora vai andar nela. Então, família, eu acho que ela é mais ou menos dessa forma, né? Todas as vezes que a gente olha para uma família de fora, você fala assim, nossa, aquela família ali é perfeita, aquela família ali não deve ter problema, aquela família... E é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, né, a nossa referência sempre é a Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia, as famílias da Bíblia, gente, não é muito diferente das nossas, não. Não é muito diferente. E você olha e fala assim, poxa, aquela família, aí você vai olhar de perto aquela família, um problema sério. Quando a gente olha, por exemplo, para a família de Adão e Eva, eu estava pensando em Adão e Eva, preparando essa mensagem e pensando na família, como que uma família que não tem conta para pagar, uma família que tem as melhores frutas, as melhores verduras, que tem o melhor jardim, que todos os dias falava com Deus, que tem os melhores pets. Você já imaginou? Adão e Eva tinham os melhores pets, né? Porque a Bíblia diz que os animais estavam ali. E eu fiquei pensando, falei, como que uma família dessa pode ter problema? Gente, nessa família, dos 2 filhos que eles tinham gerado, depois foi gerado um outro filho, mas dos 2 filhos que tinham gerado, um matou o outro. Olha que família perfeita. E a gente continua olhando para as histórias, e a gente continua vendo as histórias da Bíblia de forma que nos ensina muito. Quando a gente olha para a história, por exemplo, de Noé, eu achei muito interessante, pensando na família de Noé, né? Imagina o teu marido chegar em casa e falar para você assim, mulher, nós vamos pegar tudo que nós temos, inclusive o meu tempo, inclusive as nossas finanças, os nossos recursos, e eu vou empregar num grande barco. Agora, o interessante é que não tinha rio para navegar. E falou assim, eu vou empregar tudo isso num grande barco, nós vamos construir isso daqui.
eu fiquei pensando, falei assim, se fosse eu, né, provavelmente, eu falei, você ficou doido. Onde já se viu? Pegar tudo que a gente tem e colocar num barco. Mas o interessante é que a esposa de Noé, ela não fez isso. A Bíblia não fala que ela fez isso, porque a Bíblia diz que Noé e a sua família trabalhou naquela arca. Naquela visão que Deus tinha dado para ele, né? E muitas vezes nós olhamos para a visão que Deus dá, né, para a nossa família, a gente fala assim, não. Ou às vezes a pessoa olha de fora e fala assim, é doido, né, deixar tudo isso daqui para fazer o que está fazendo, agir dessa forma. Só que foi a visão que Deus deu para aquela família, né? Quando a gente olha para Adão e Eva, né, falando dessa questão, quando ele gerou 2 filhos e um deu problema, era uma família que eles não tinham referência de como ser pai, de como ser mãe, apesar de Deus ser o modelo para ele ali, mas ele não tinha aquela referência, né? Quando a gente olha para Noé, eles não aceitaram as influências externas dentro da família dele. Quando a gente olha para Abraão e Sara, porque, gente, quando a gente fala de Abraão, eu imagino que Abraão era aquele homem que você falava assim, eu vou sentar e vou ouvir esse homem falar uma semana sem parar. Eu vou sentar e vou aprender com ele. Eu vou sentar e vou ouvir. Mas quando a gente olha para a família de Abraão e Sara, eles tinham um problema, porque eles queriam um filho. E você sabe o que é interessante? Deus tinha falado que ia dar um filho para eles. Mas na pressa, né, na vontade de resolver logo aquilo dali, a esposa de Abraão fala assim, eu vou dar uma ajudinha para Deus. E ela chega para Abraão, eu acredito, e fala assim, olha, eu tenho uma serva ali, bonitinha, ajeitadinha. O que você acha? Né? A gente vai resolver. Ela é propriedade nossa, o que ela gerar é nosso. Será que era nosso mesmo? Que aquela serva gerasse era nosso mesmo? Quando a gente olha para Sara, na ânsia de ajudar Deus, na ânsia de resolver o problema da família dela, ela arruma um problema muito maior. Ela arruma um problema muito mais difícil de ser resolvido, né? Depois de ter pedido para o marido fazer um filho naquela mulher, ela pede para o mesmo marido expulsar esse filho, porque se tornou um problema para ela. Se tornou um problema para a família dela. Uma decisão, né, que foi tomada de forma não observando a palavra de Deus, gerou um problema gigantesco dentro da casa dela. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a história de Ana e Eucana, eu quero falar hoje né, sobre Ana e Eucana. Em 1 Samuel, vamos abrir nossa Bíblia, em 1 Samuel 1, de 1 a 5. Ele fala assim, ó. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefe, o Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Renuf e Finéias, os filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Olha lá, gente, antes fala que Ana não podia ter filho, agora aqui fala de novo, se refere a Ana e novamente fala do problema que tinha naquela família, né? Quando a gente olha para a história de Ana e de Eucana, parecia uma família perfeita, né? Parecia, apesar do costume na época, o homem poder ter 2 esposas, que com certeza para nosso contexto, contexto histórico, a gente não consegue entender, né? A gente não consegue, é tão fora da nossa realidade que a gente não. Mas naquela época o homem podia ter 2 esposas. Apesar dela estar num casamento onde ela dividia o seu marido com uma outra mulher, a Bíblia diz que o seu marido a amava de forma diferente. Ele amava ela tão de forma diferente que quando ele ia oferecer o sacrifício, ele oferecia em porção dobrada por ela, para demonstrar aquilo que ele sentia. Ele
provavelmente falava para ela todos os dias, falava, não me importa se você não pode me dar filhos. Eu não estou com você porque você gera filhos. Eu estou com você porque eu te amo. Mas o interessante é que isso não satisfazia o coração de Ana. Ana não sentia as suas necessidades sendo supridas, né? E olha só, em 1 Samuel 1:8, ele fala assim, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não come? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? O homem não sabia mais o que fazer para agradar essa mulher, gente. Ele, né, todos os anos ele ia da cidade dele para oferecer o sacrifício ao Senhor. Ele se esforçava, ele dava uma porção dobrada, ele estava ali, olha, eu te amo, independente se a tua madre é cerrada. E a Bíblia diz que Deus cerrou a madre dela. Independente do que estava acontecendo, ele falava assim, olha, não me importo com isso, eu amo você. Não tinha a ver com Eucana o sofrimento de Ana. E eu acho, né, eu ouso, né, dizer que o sofrimento de Ana não tinha nem a ver com a madre dela ser cerrada. Porque quando Deus dá um filho para ela, a gente conhece bem a história, ela, o primeiro filho dela, ela leva, ainda pequeno, e entrega para o Senhor. Quando ela faz lá o voto, ela fala assim, olha, se o Senhor me der um filho, né, eu vou levar ele para a casa do Senhor. Então, o filho não era a questão de Ana. O marido não era a questão de Ana. A situação financeira não era a questão de Ana, porque se ela ia todos os anos, se ela saía da cidade dela e ia para a cidade oferecer o sacrifício ao Senhor, não era uma questão financeira a questão dela. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre. Ela era mal resolvida. Ela tinha um problema, não era com a família, não era com a falta de geração de filho. Ela tinha um problema, ela precisava se consertar com Deus. Ela precisava ter um coração que agradasse o coração de Deus. Porque nada para aquela mulher estava bom. E o interessante é que quando a gente olha para essa história aqui de Ana, e nós trazemos para a nossa história, quando nós não estamos bem, nada que é feito é suficiente. Você já viu aquela pessoa que tem tudo? Que você olha assim, aparentemente ela tem tudo, mas ela vive com problema? Ela atormenta o filho, ela atormenta o marido, ela atormenta a empresa onde ela trabalha, ela atormenta a igreja. Por quê? Porque é ela. Uma pessoa ferida, ela sai ferindo todo mundo. Uma pessoa ferida, ela quer machucar todo mundo. É como se ela quisesse pegar a dor dela e colocar em todo mundo que está próximo dela. Como se ela quisesse justificar aquilo. Então, Ana, o marido dela fala assim, olha, por que você chora? Você não come, você, né? O seu coração está esse tempo todo, independente do que a gente faz, nada está bom para você. Ana, quando ela entende que o problema dela não é o filho, quando Ana entende que o problema dela não era gerar filhos, quando ela entende que ela precisa realmente liberar o coração dela, Deus faz dela mãe, né? Porque quando ela tem um filho e ela entrega esse filho para o Senhor, porque, gente, imagina você que você quer algo muito, que você pede muito a Deus. E aí, quando Deus te dá aquilo, você fala assim, Deus, agora eu não quero mais, toma, pode levar. Porque foi o que Ana fez, ela queria muito filho, muito, 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 e quando Deus dá um filho para ela, ela vai lá e fala, Senhor, está aqui. Não é que ela não quisesse o filho, mas o voto que ela fez. Mas o interessante é que quando ela faz isso, Deus cura ela, porque ela gera outros filhos. Nós precisamos nos resolver, né, nos consertar com Deus. Porque esse espaço que tem, esse buraco, essa dor que Ana sentia, e muitas vezes nós sentimos e não sabemos como resolver, ela é do tamanho de Deus. Somente Deus vai suprir. Não adianta você comprar um carro novo, não adianta você comprar uma joia, não adianta você fazer uma viagem, nada disso vai resolver. Não adianta você ter mais um filho, não é isso que vai resolver. Esse espaço, essa dor, esse vazio que você sente, ele só consegue ser preenchido por Deus. Não tem família, não tem marido, por mais que o teu marido, por mais que a tua mulher se esforce, não vai conseguir resolver, não vai conseguir preencher esse espaço, né? Mas uma das coisas que nós aprendemos também é que muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. E muitas vezes as coisas não acontecem do nosso jeito. Muitas vezes as coisas vêm em uma outra embalagem.
Muitas vezes nós oramos e nós queremos que a nossa oração seja respondida do jeito que nós oramos. E na verdade a Bíblia não diz isso, né? Muitas vezes Deus diz não, muitas vezes Deus diz sim, mas muitas vezes Deus diz espera, porque você não está pronto para receber aquilo que você quer. E muitas vezes, se você observar, você olha para a tua oração e você fala assim, meu Deus, como que eu tive coragem de orar dessa forma? Como que eu tive coragem de pedir isso para Deus? Às vezes nós parecemos criança dando birra diante de Deus. Muitas vezes nós temos um comportamento igual o Ian Davi, que tem 1 ano e 9 meses, tem. Nós chegamos diante de Deus e falamos, Deus, eu quero dessa forma, e se o Senhor não me der dessa forma, e aí eu começo a fazer birra. Eu começo a não querer fazer as coisas. Às vezes eu faço isso dentro no relacionamento com meu filho, às vezes eu faço isso no relacionamento com meus pais, às vezes eu faço isso no relacionamento com o esposo. Às vezes nós temos comportamento que quando nós olhamos de fora, a gente fala, não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu agi dessa forma, né? Muitas vezes, se Deus ouvir a nossa oração, nós temos problema, né? Às vezes nós achamos que se nós fizermos birra, Deus vai ceder. Eu ouvi uma história que eu achei interessante que às vezes a pessoa quer chantagear Deus, né? As pessoas querem, porque se Deus fizer dessa forma, porque se Deus... Aí a pessoa estava contando a história. Quem já viu o presépio? Presépio que eles têm? Aí tem as ovelhinhas, tem a manjedoura, aí tem uma imagem lá representando Jesus bebê, tem a imagem da mãe de Jesus, tem José, né? Tem todo aquele contexto ali representando a história. Aí diz que uma criança, o pai falou assim, olha, no final do ano, falou, olha, você precisa tirar boas notas, se comportar, para que eu te dê, né, uma bicicleta. E ele não tirou boas notas, e ele tinha uma dificuldade em se comportar. Ele falou assim, aí a mãe dele falou assim, olha, você precisa orar, quem sabe Deus muda o coração do teu pai. E aí ele orou, aí ele pensou e falou, eu tenho uma estratégia. Aí ele foi lá no presépio, catou a imagem que representava a Maria. Aí ele falou assim, Jesus, o negócio é o seguinte, eu sequestrei sua mãe. E eu te devolvo se você me der a bicicleta. Muitas vezes a gente é desse jeito. A gente fala assim, vou lá, vou sequestrar a mãe. Quantas vezes nós agimos dessa forma com Deus? Quantas vezes nós achamos que nós podemos pressionar Deus? Né? Quantas vezes nós temos atitudes que... Quando você olha para ela, você não acredita que foi você que teve aquela atitude, né? Deus não precisa da nossa ajuda, né? Deus quer o nosso coração, a nossa obediência, a nossa dependência. Para Deus te dar uma família da forma que você quer, você precisa tão somente servir Ele, lógico, né? Independente do que você quer ter sucesso em qualquer área da tua vida, sem Deus, agora, o que Ele precisa dentro da tua família? Que você seja o melhor seu dentro daquela família. O problema, quando a gente olha para as famílias da Bíblia, todas as famílias tinham problema. Todas as famílias passavam por situações. Agora, como que eu faço para que a minha família seja o melhor lugar? Como que eu faço para que a minha família seja um lugar onde eu tenha prazer em estar, onde o meu cônjuge tenha prazer em estar, onde meu filho tenha prazer, onde a minha geração tenha prazer em estar? Eu preciso dar o melhor de mim dentro da minha família, né? O melhor de mim dentro da minha casa. Eu preciso que o meu cônjuge dê o melhor dele, que os meus filhos dê o melhor dele dentro da casa. Porque às vezes nós olhamos para as famílias e a casa mais parece um campo de batalha, onde as pessoas competem entre si, aonde um quer ser, aonde todo mundo perde dessa forma. Eu sempre tive muita dificuldade na questão da dependência. Até ontem a gente estava falando com o pessoal da intercessão, estava falando sobre isso. Eu nunca tive problema com obediência, mas eu sempre tive muito problema com a dependência. E se tem um lugar onde a gente aprende que você precisa de dependência dentro da família, né? Se você não tem uma dependência dentro da tua família, você começa a achar que você é autossuficiente, que você não precisa do outro. E você começa a tratar o outro de uma forma como você não precisa dele. Você deixa de incluir ele na tua vida. E
eu acho que um grande problema que a gente enfrenta, e foi o que aconteceu comigo, foi que eu fui criada para ser independente, principalmente de marido, né? Então, todo o meu contexto histórico de infância e adolescência era que você não pode ser dependente, que você não pode. Então, você entra numa relação, e eu vejo muito isso acontecer hoje, onde as pessoas querem ser independentes, onde elas não querem dividir a vida delas, elas querem dividir uma casa, às vezes elas querem até dividir as finanças, mas elas não querem depender um do outro. Elas não querem formar uma família. Elas querem estar naquele lugar ali, mas ter a vida delas totalmente fora. E essa carga que foi inserida em mim, essa forma que foi trabalhado isso em mim, quando eu entrei no casamento, eu tinha muita dificuldade de entender isso. Eu falava assim, não, eu não posso depender, eu não posso. E é muito interessante que Deus, ele trabalhou muito forte isso em mim. Deus falou assim, olha, eu vou te ensinar como que é depender de mim, né? E depender do seu marido. E enquanto eu lutei contra, o preço foi muito alto. Agora pensa quem que venceu, né? Você vai lutar contra aquilo que Deus está trabalhando em você? E quanto mais você se debate, pior fica. Então eu aprendi, falei, Deus, eu não quero sofrer com isso. Hoje eu sou uma mulher dependente, tá, gente? Sou uma mulher, eu brinco, eu falo assim, eu sou uma mulher sustentada pelo marido e feliz. Eu não tenho problema. Não tenho problema com isso. Por quê? Porque Deus trabalhou isso em mim. Deus teve que trabalhar isso muito forte em mim. Não é que eu não trabalho, não é isso. Não é que as mulheres não podem trabalhar, não é que você não pode ajudar financeiramente. Não estou falando disso. O que nós precisamos é entender que Deus, quando Ele está trabalhando em nós, Ele não está nos punindo, Ele está nos ensinando. Muitas vezes nós olhamos para o trabalhar de Deus em nós como uma punição. Não é isso, Ele está te ensinando. E quando você não aprende, você continua... Né, a questão de depois de aprovado, né, a Bíblia diz que você tem que ser aprovado. Então, se você tem que ser aprovado, você pode ser reprovado. E às vezes nós estamos sendo reprovados dentro da nossa família e continuamos fazendo da mesma forma. E aí continuamos sofrendo com a mesma situação. Quando nós olhamos para essas histórias das famílias na Bíblia, nós vemos que elas geraram algo dentro da família dela, né? Então, Adão e Eva gerou um assassino, Noé gerou proteção, Abraão gerou uma nação, mas também gerou abandono. Ana e Eucana geraram um profeta que fez a diferença. Quando a gente olha para Davi e Betseba, depois da bagunça que aconteceu com a situação, mas eles geraram Salomão, um rei de sabedoria. Quando a gente olha para Isabel e para Zacarias, depois da esterilidade, depois da incredulidade, né? Quando Deus fala que vai dar um filho lá, Zacarias não acredita que Deus, né, fala, poxa, nós já somos idosos. Eles geram João Batista que anunciou o Senhor. Quando a gente olha para Maria, gente, é lindo de olhar. Maria era uma adolescente. Ela gerou a Jesus. Mas quando a gente olha para a história, ela foi uma mulher que, naquele contexto, ela era uma mãe solteira. Para a sociedade, ela era uma mãe solteira. Mas ela gerou Jesus. O coração dela, tanto que o homem que era prometido a ela, Deus falou com ele, ele entendeu o propósito, o papel dele naquela família. Então, quando nós olhamos para essas famílias da Bíblia, né? Nós podemos nos perguntar, o que é essa família perfeita, né? E o que as nossas famílias têm gerado? A começar por nós, né? O que nós temos apresentado diante do Senhor. Será que nós estamos como Ana estava ali antes de ser curada, com a alma amarga, com a alma doente? Que independente do que Deus tem nos dado, nós continuamos sofrendo, continuamos reclamando, falando. Nós não temos como definir as escolhas das outras pessoas. Nós não temos como escolher, definir as escolhas dos nossos filhos, nós não temos como escolher o que os nossos cônjuges querem, né? Mas nós podemos escolher o que nós vamos gerar no mundo espiritual. Se nós não cuidarmos daquilo que nós temos gerado no mundo espiritual e tudo aquilo que acontece no nosso mundo natural, primeiro ele é gerado no mundo espiritual,
nós nunca vamos escolher aquilo que nós queremos. Então, o que você tem gerado no mundo espiritual? O que você tem escolhido gerar no mundo espiritual? A escolha do teu cônjuge é dele, a escolha do teu filho é dele, mas nós podemos escolher no mundo espiritual termos uma família perfeita. Não é que nós não vamos ter problema dentro da nossa família, não é que nós não vamos passar por situações, mas nós podemos escolher gerar no mundo espiritual uma família perfeita, uma família segundo o propósito do Senhor. Nós podemos escolher dar o melhor de nós dentro da nossa casa. Nós podemos ser a melhor esposa, o melhor marido, nós podemos ser a melhor mãe, o melhor pai, nós podemos ser o melhor de nós, o melhor filho. Nós podemos escolher e nós podemos trabalhar todos os dias para que isso aconteça. Porque se nós olharmos para aquilo que nós não temos, nós vamos estar sempre insatisfeitos. Nós vamos estar sempre com a nossa alma amarga. Nós vamos estar sempre dando menos para aqueles que estão conosco. E quem paga o preço maior é aqueles que convivem com a gente todos os dias, né? Em 1 Samuel 2, 5 e 8, ele fala assim, ó: os fartos se alugarão por pão e cessarão os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos. E a que tinha filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Para fazer assentar-se entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre ele o mundo. Quando nós olhamos para esse texto aqui, quando nós olhamos para essa, podemos dizer até uma oração, né, sendo feita naquele momento ali, o Senhor, nas mãos dele está todo o controle. Ele fez os céus e a terra. Que problema nós podemos achar que seja grande para esse Deus? Muitas vezes nós estamos subestimando Deus dentro da nossa casa. Nós estamos subestimando Deus dentro da nossa família. Nós estamos falando para Deus: Deus, olha, o Senhor até fez o céu, o Senhor fez a terra, o Senhor fez todas as coisas. Os alicerces disso está, né? Mas o Senhor não é suficiente para resolver a minha causa. O Senhor não é suficiente para me dar uma família feliz. O Senhor não é suficiente para curar. O Senhor não é suficiente para curar minha alma. O Senhor não é suficiente para me fazer gerar filhos. O Senhor não é suficiente para resgatar o meu filho, para restaurar a minha família. Então, muitas vezes, nós subestimamos Deus. Eu queria chamar o Edson aqui para estar orando. E eu quero dizer para você que o Senhor é que levanta do pó, desde o monturo, exalta o necessitado, para fazer assentar-se como um príncipe, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Então não há causa que o Senhor não possa resolver. Não tem problema difícil para o Senhor, não tem família difícil para o Senhor. O Senhor, Ele muda a história. Ele muda a história. Ele faz com que as pessoas gerem filhos, faz da estéril mãe de filhos. Ele se faz pai aos órfãos. Ele faz com que você vença o luto. Ele faz com que você vença a pobreza. Ele faz com que você vença o abandono. Para Ele não há problema. Para Ele não há problema. Eu quero orar antes de passar para o Edson. Queria que você fechasse seus olhos. Deus, nós, nessa noite, queremos tomar posse da Tua palavra. Espírito Santo, nós sabemos que para o Senhor não há causa difícil. Deus, eu não conheço a necessidade de cada um aqui. Deus, quando a Ana estava ali no templo, meu Pai, a dor era tão grande que ela não conseguia falar. Ela não conseguia pôr diante do Senhor a dor dela. Nós não estamos aqui, ó Deus, menosprezando a dor daquela mulher, não. O coração dela estava amargo. Mas o Senhor sabia qual era o bálsamo para ela. Quantas vezes, meu Deus, nós não conseguimos nem respirar de tanto que dói.
Quando as pessoas olham de fora, podem achar até que não é para tanto. Mas somente quem está passando, meu Pai, sabe o tamanho da dor. Somente quem está passando sabe o tamanho da necessidade. Então, Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite, como tantas vezes, meu Pai, o Senhor já fez comigo, como tantas vezes, o teu bálsamo, meu Deus, trouxe a respiração de volta. Espírito Santo, nessa noite eu te peço, derrama bálsamo sobre as famílias. Espírito Santo de Deus, bálsamo sobre as famílias, que nós possamos ser o melhor de nós dentro da nossa casa, que nós possamos ser da nossa melhor versão dentro da nossa casa, meu Pai. Assim como o Senhor curou o coração de Ana, assim como o Senhor fez dela uma mulher frutífera, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Cura as nossas emoções, cura a nossa alma, cura, meu Deus, e faz de nós pessoas geradoras de vida, aonde o Senhor nos colocar, em nome de Jesus, amém?